Muito bem. Eu gostaria só de saber o seguinte, uma única pergunta. E se for sim, a gente prossegue. Se não, eu vou me embora tranquilo, porque todo mundo quer ir mesmo para pique hoje à noite. A gente deve ou não obedecer à Constituição? Essa dúvida que anda me torturando. Não torturando tanto, porque muita tortura é falar sobre PIS/COFINS. Doutor Igor, quando eu vi a palestra do PIS/COFINS, eu disse, não é uma palestra, é uma tortura, porque é uma miscelânea, uma loucura. Quem disser que entende de PIS e COFINS, eu digo que está maluco, né? Porque é tanta emenda, toda emenda, emenda contrabanda, etc., que acontece nisso aí. Mas vou correr, que eu achei que não tinha tempo, estava super tranquila quando eu vi que o presidente está prestando atenção. Muito bem. A disparidade entre alíquotas de incidência de creditamento, PIS/COFINS não cumulatividade. Um tema, assim, super pomposo. Em nome de que se cobra e se aceita tudo do PIS e COFINS e essas centenas de consultas e os créditos, etc. Porque lá está dito o seguinte, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Pronto, acabou-se. Toda a sociedade tem que financiar. Acho justo, acho correto. Mas, de qualquer jeito, e aí, doutor, eu acho que a gente tem que obedecer o quê? A moralidade e a transparência. Porque, como eu vou falar rapidamente para vocês, a promessa que foi colocada dentro do nosso Congresso Nacional era que teríamos uma não cumulatividade para colocada em relação à atividade econômica, e vocês prestem atenção, porque eu só quero saber se sou eu, né? Ou se está escrito isso mesmo, ou se não está sendo obedecido. Eu estou ficando meio confuso com isso, porque lá dizia o seguinte, Seguridade será financiada com receita ou faturamento. Estão lendo ou? Guarde isso na cabeça de vocês. Aí vem, as contribuições sociais previstas, né? Terá alíquota de base de cálculo em razão. Como é que será fixada? Em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, de porte de empresa, etc. As regras constitucionais estão colocadas lá dentro. Muito bem. Aí vem a seguinte questão. A lei, vocês viram que lá tinha setores da atividade econômica, não viram? Lá está escrito no parágrafo 12. A lei definirá os setores da atividade econômica. Me parece claro. Está claro. Bom, acho que está. Muito bem. Mas as contribuições serão não cumulativas. O critério foi constado. Adorei sua aula de saber as histórias. Inclusive, não cumulatividade, eu não era nem nascida quando já tinha no Brasil, que foi em 62. Né? Eu sou pós-Constituição 88. Acho que exagerei. Bom, voltando para cá. Né? Qual foi a exposição de motivos? É a coisa mais demoralizada que existe, a exposição de motivo de lei. Mas é o compromisso e a justificativa que se dá para se aprovar as coisas dentro do Congresso. E aí eu já me deixo a pergunta, a moralidade está sendo obedecida? Vamos em frente. Aí ele dizia que teria lá uma desoneração, que era justo, que não sei o que tem mais lá, auxiliará o processo de formalização, ou seja, o motivo dessa contribuição era financiar a Seguridade Social, mas ela tinha uma justificativa extratributária, questão econômica, como foi colocado brilhantemente. A não cumulatividade, a cumulatividade demais onerava o produto, não gerava emprego, para tudo que vocês estão pensando. Aí o que é que acontece? Isso está sendo obedecido? Outra pergunta. Renata, eu não vim palestra, eu vim perguntar para vocês as questões, né? Muito bem. Por esses motivos, encaminho proposta de reforma tributária. Aí vem a questão, mantendo a arrecadação nas 3 esferas de governo, que objetiva estimular a atividade econômica, a competitividade do país, promover a justiça social. Lindo. Não foi? Mantendo a arrecadação. Acho justo. Tem que arrecadar. E aí, não é nenhuma piada, não. Tem que arrecadar para o Estado fazer aquelas coisas todas que ele tem que fazer, etc. Mas vamos arrecadar exatamente dizendo o que, como estamos arrecadando. E aqui houve uma promessa falsa para o Congresso. Quando foi, na prática, a não cumulatividade prometida para desonerar a estimulatividade econômica não aconteceu nas leis que se seguiram. Aí começa, vocês estavam sentindo falta de um colorido, estava muito branco. Então, vem lá. A exposição de motivos da Lei 10.637. A proposta de plano, novamente, a exposição de motivos, que foi o compromisso para que se aprovasse as leis da não cumulatividade no Brasil. Porque até então a gente tinha um sistema cumulativo com a alíquota de 3,65 e passou para 9,25. Vamos subir para manter a arrecadação e poder desonerar a cadeia. Todo mundo, poxa, o empresariado foi lá e disse, maravilha. Muito bem.
reestruturação da cobrança, gradualmente, disseram que não seguia de vez, gradualmente proceder-se à introdução de cobrança em regime de valor agregado. E aí eu vejo uma coisa interessante, energia elétrica não é insumo para nada. Ou seja, na indústria, no comércio, no prestador de serviço. E o prestador de serviço quem pagou a conta, porque a gente não tem insumo nenhum. Né? Então vamos lá. Cobrança em regime de valor agregado. E aí você vai, toda a série de promessas para o Congresso aprovar a lei do que era essa não cumulatividade, porque a alíquota triplicou. E a alíquota triplicou exatamente por quê? Porque iria se desonerar. O método adotado pelo Brasil foi exatamente o quê? Os créditos. Né? Então, vamos subir a alíquota, mas para haver não cumulatividade, vai se dar o direito de crédito. E o que é que aconteceu? Não foi dado o direito de crédito. E à medida que ele foi dado, aí vem as grandes interpretações que vai retirando os créditos, de não, isso não é crédito. E aí, com isso, ficou a alíquota majorada, exatamente contrariando a justificativa de ter sido adotada isso. Aí diz, a alíquota, a mesma coisa tem lá para fora, a alíquota fixada em 1,65 incidirá sobre a receita oferida, admitido o aproveitamento de crédito vinculado à aquisição de insumo, bem compra, revendas de bem, destinado a imobilizado, ademais, entre outros custos, despesas financeiras, etc. Essa foi a promessa que foi colocada lá para o Congresso. Aí vai para outra lei. Aí ela tem a instituição da não cumulatividade, tem o objetivo das medidas propostas de estimular a eficiência econômica. Ou seja, essa medida era para estimular a eficiência econômica, a competitividade, o emprego, essas coisas tudo que vocês estão pensando saber. Na prática, isso não aconteceu. Quem conseguiu, através de lobbies, etc., que é legitíssimo, não é? Conseguiu colocar créditos na sua atividade. E quem não conseguiu, ficou com a alíquota majorada. Então, na realidade, o compromisso inicial de não cumulatividade virou um aumento de alíquota que não foi disfarçado porque a gente sente, mas na realidade feriu totalmente a transparência e a imoralidade. A moralidade. Né? Muito bem. Aí vamos agora para a lei. A contribuição para o PIS, COFINS, né, o mesmo artigo, incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês de professores, independentemente da sua denominação. Total das receitas auferidas. E aí, só para dar um alerta de vocês não irem embora, a Lei 12.973, ela feriu totalmente aquilo que a gente vê na Constituição. Já direi, isso é só para vocês ficarem assim, meu Deus, o que será isso? Muito bem, então vem a alíquota de 9,25, incidência não cumulativa sobre o total das receitas. E aí vem a seguinte questão. Qual foi a regra constitucional? É que a diferença regime não cumulativo e cumulativo seria o quê? Setores e atividades econômicas. Vocês leram isso lá atrás, não leram? Não fui eu que escrevi, não. Foi a Constituição, eu só fiz cortar, colar, copiar. Né? Então ele dizia, será visto em relação aos setores de atividade econômica. Quando chegou a lei, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Sim. Empresas do lucro real, não cumulatividade. Empresas do lucro presumido ou arbitrado, cumulatividade. E aí não interessa, por exemplo, se o grande escritório de Sacha Calmon de Dese, que está no lucro real, vai pagar 9,25 sem direito a crédito. Veja como nessa hora é bom ser pequenininho, feito Queiroz advogado que paga no lucro presumido quase simples. Né? Quase simples. Não paga o simples. Por quê? Porque quem tiver no simples é pior do que está no lucro presumido. Né? Eu quase chorei. Mas quando eu trabalhei nessa lei lá atrás, aí eu não acredito, quando eu vi isso aqui agora, pegaram o prestador de serviço e castigaram. Por que nós devemos ser castigados? Porque a gente não industrializa carros, por exemplo. Mas, voltando aqui, voltando para a ideia. Então, veja só que injustiça com o escritório de Sacha Calmon dessa Elizabeth. Por quê? Eles no lucro real, não tem crédito a nada, paga a alíquota de 9,25. Mas eu pago a base de 3,65, que estou na cumulatividade. Setores de atividade econômica, claro, o escritório dele é até vermelhão do que o outro. Mas, né, ao mesmo setor, né? E eles estão pagando 9,25 sem crédito e eu 3,65.
mas eu vou dar um alerta para vocês que o judiciário já deu uma resposta, até agora só uma, tá? Mas que começa com isso, né? De um em um a gente chega lá. Tudo bem. Então, o critério já não foi obedecido de jeito nenhum. Nada, tudo que eu estou dizendo, todo mundo já sabe, eu só estou pisando aí para vocês refletirem. Era atividade econômica, e aqui ficou lucro real, então não interessa. Se seu Zezinho fabrica carro de mão, ele vai estar no lucro presumido, vai pagar 365. Ou o outro aqui, David, que faz os carrões, né? Ele vai pagar porque ele está no lucro real. E não pode nem escolher, né? Ele não tem direito a optar, porque o faturamento já ultrapassou, ele já foi lá para o lucro real, está na não cumulatividade. E o outro que fabrica o carro lá pequenininho, os bugrezinhos da praia lá do Ceará, né? Ele está no lucro presumido. Então daí você já vê que houve uma distorção, aí vem competitividade, quais essas coisas tudo. Já eu chego lá, né? Então você vê que o setor econômico já não foi obedecido. E o judiciário disse nada. Por quê? Porque pela solidariedade todo mundo deve pagar pela conta. Acho justíssimo. Só precisa dizer, Mary, vai pagar muito, eu pago. Não que eu tenha, mas eu pagarei. Mas essa transparência faltou exatamente. E aí, data máxima vem. Ministro, contamos com Vossa Excelência para ver se melhora o negócio, porque precisa o judiciário dar uma manifestação e se posicionar. Tu é a favor do contribuinte? A favor da Constituição. Volto para a minha pergunta, ainda deixando ela. A Constituição é para ser obedecida ou não é para ser obedecida? Deixa aí a pergunta com você. Tudo bem. Então, foram esses setores, vou correndo aqui, e ficou o critério de distinção, não foi atividade econômica. Então, você vê, duas empresas da mesma atividade, uma na cumulatividade, outra na não cumulatividade. Se for atividade que não tem crédito, a da não cumulatividade dançou. Ela vai dar em desigualdade, competitividade, concorrência, que era a promessa inicial para o Congresso, né? Tudo bem. Aí, as empresas do Simples, lucro presumido, aí realmente aconteceu. Chega, levei um susto quando vi a menina achando que era placa. Tudo bem. O que é que aconteceu aqui? Antes você tinha 3,75, né? Todo mundo pagava. Aí disse, não, vamos acabar com essa cumulatividade que é perversa, causa prejuízo. E vamos para a não cumulatividade, né? Que seria exatamente isso aqui. Vamos subir a alíquota, mas vai ter um crédito sobre o valor agregado. Como a gente não tinha um valor agregado, seria através dos créditos que não foram dados. O que é que aconteceu imediato? Temos esse estudo do Brasil que diz que o prestador de serviço, em média, aumentou 90% o recolhimento. Exatamente por quê? Porque não tem crédito, não tem insumo. Pelo amor de Deus, não tem insumo. Por exemplo, os paletós chiques dos advogados. Isso é insumo. Né? Bolsa Chanel, doutora Betina. É insumo. Imagine a gente chegar aqui hoje tudo descabelado, desarrumado. Ia ser um horror, ia ser uma feira, com todo respeito à feira. Não ia ser esse congresso charmoso que nós temos aqui. Então, muito bem. Ele riu achando que a indústria não tinha, mas para a indústria também aumentou 43%. Ou seja, apesar de dar todo o crédito, apesar de reconhecer tudo, houve um grande aumento de alíquota. E aí, só para vocês ficarem tristes, a 12973 está acabando, porque tudo agora é tributável sem direito a crédito. Ou seja, está dando os créditozinhos lá. E tem mais, a reforma tributária que virá, fiquei super contente com a carta, já deu lida rapidamente aí. Veja só, simplesmente vamos ter agora uma uniformidade, um PIS/COFINS unificado. A alíquota vai lá para cima, sem crédito, porque eu duvido que essa promessa de que vai dar muito crédito agora para tirar tudo, é outra promessa que não vai ser cumprida. Sabe, gente? Vamos aumentar a carga tributária, vamos arrecadar mais, o Estado precisa, vamos, bota a alíquota. Concordo inteiramente aqui. Bota a alíquota lá em 30, uma vez eu estava numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, aí eu virei e disse assim, devia juntar os tributos. Aí eu disse, aí o colega está assim, Nery, onde é que você está com a cabeça juntar os tributos? Vamos ter que ter um tributo do alíquota de 30%. Aí eu disse, por quê? Sim, porque se você somar as alíquotas, quer dizer então que a gente paga 30% sem saber, né? Por quê? 25% do imposto sobre a renda, mais 9% de CSL, mais não sei quanto,
é transparência, é moralidade. A sociedade paga, mas precisa saber como paga e quanto paga. Isso aqui tem... Hoje vi até com o doutor Alberto discutindo no carro, né? Porque tributarista é fogo, né? Vem no carro, em vez de falar das caras, etc., vem falando de tributação. O doutor Alberto Macedo de Confis para cá, a gente falando, eu disse, olha, transparência, a gente precisa saber o que está acontecendo. Tudo bem. Então, teve isso aí. Aí, só abrindo um parênteses aqui, a 12973, o que fez? Ótimo, foi a convergência, era precisa, aquelas coisas tudinho. Mas com isso aqui, vai ter um aumento absurdo de PIS e do COFINS. Ah, isso era para pegar o banco, era para pegar... Acho justo, acho justo. Mas aí eu volto para a Constituição. Era isso que estava sendo prometido quando foi introduzido o sistema da não cumulatividade com o PIS e COFINS? Se você disser que foi, eu me calo. Se não foi como cidadã, vamos refletir sobre esse tema. Tudo bem, por quê? Porque aí veio tudinho e aí chegou a uniformização do conceito. Maravilha agora. IRPJ, CSL, PIS, COFINS, temos apenas o conceito de receita bruta, que é esse aqui. Tudo é receita. E aí vem uma coisa interessante. E os créditos? Continuaram os mesmos. Ou seja, tivemos agora um alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS e não tivemos um alargamento da interpretação. Eu acho que não precisava de lei. Ora, para saber se uma determinada atividade, aquilo é insumo ou não, você tem que ver na atividade, a lei não pode prever tudo. Insumo. É claro, não precisaria haver uma interpretação, 100 e tantos, 200, sei lá quantas consultas interpretando. E aí a gente tem uma coisa interessante. Veja, o artigo 52 da lei 12.973 foi lá mudar a 9.718 e disse: o faturamento a que se refere o artigo 2º compreende a receita bruta. Veja, a base de cálculo do PIS e COFINS passa a ser agora o quê? O faturamento que compreende a receita bruta e a receita bruta unificada por IRPJ e CSL do Decreto-Lei 1598, que foi alterado. E o que era que dizia a Constituição? A Seguridade Social será financiada nos termos da lei receita ou faturamento. Ela colocava uma alternatividade, ou uma ou outra. O que é que essa lei fez? É uma que compreende a outra. E com isso, alargou mais a base de cálculo. Acho justo, justiça. Mas vamos dizer claramente o que é que está acontecendo. Né? Muito bem. E aí, graças a Deus, meu coraçãozinho pernambucano dançou freio, chachado e baião com algumas decisões que eu tenho visto. Deixarei a melhor de todas para o fim. Tá? Tudo bem. Temos lá como repercussão geral esse recurso extraordinário, que ele diz, vai discutir exatamente a questão do conceito de insumo para tudo. Está lá, vai ser decidido. Ele discute se crédito, se são todas as entradas, etc. E vai ser examinado, acho que não é o mesmo que você citou não, né? Você citou 804. Tem esse outro aí que está exatamente para ser analisado com o assunto de crédito. Esperamos, é o mesmo, pronto. Esperamos que Deus ilumine para que a Constituição seja cumprida. Não quero nada mais, não estou defendendo meus clientes. Não, meus clientes querem pagar tributo, sabendo que estão pagando de acordo com o que diz a Constituição. Tá? Então, temos essa decisão e temos esse outro aqui que veio lá do TRF4. Atenção, TRF4, né, quando ele decide, é porque já não tem mais jeito mesmo. Então, se ele reconheceu, está reconhecido, com todo respeito. Né? Aí vem o seguinte: a não cumulatividade, o creditamento referente à depreciação de bens, etc. Mas aí o que é que ele diz? Limitação temporal, ofensa ao direito adquirido, a retroatividade tributária, princípio da segurança jurídica e constitucionalidade. Então ele diz que realmente a não cumulatividade do PIS e da COFINS depende de um conjunto de deduções. Então o judiciário vem aqui dizendo que para haver não cumulatividade tem que se permitir as deduções, os créditos, exatamente, de coisas, como disse o doutor André. Ora, se esse deixa de pagar porque o outro paga. Embora nós temos algumas exceções, por exemplo, a não cumulatividade do lucro real, se houver aquisição de produto do lucro presumido ou do simples, embora eles tenham pago em outra alíquota ou não tenham pago, etc., o nosso sistema permite o direito de crédito independentemente do pagamento. Mas a não cumulatividade se realiza nessa ótica. Um não paga, o outro paga. Se não, será cumulatividade.
né? Contrariamente ao que é a nova sistemática. E eu não sou contra a cumulatividade. A não cumulatividade, o que eu chamo a atenção é que a não cumulatividade entrou para ser não cumulativa. E aí ela entrou para ser não cumulativa, mas ela terminou sendo cumulativa com a alíquota maior. Tá? Então, vocês leem aí hoje à noite, ao invés de ir para PIC, vocês leem isso aqui, tá? E veem o que é que ele diz. As deduções elencadas lá no artigo 3º não figuram na ordem tributária como benesse fiscal, mas como pressuposto da não cumulatividade. E aí vem, uma contrapartida ao aumento da alíquota do PIS e COFINS, outra não pode ser a interpretação, pois pretendendo a lei criar um sistema não cumulativo, deve estabelecer as hipóteses em que o contribuinte terá direito a créditos compensados. Então, graças a Deus, temos essa decisão, como decorrência da regra da não cumulatividade. Brilhante, exatamente, uma interpretação constitucional. E temos uma muito melhor ainda do desembargador. Outro dia fui dar uma palestra, chamei ele de juiz e ele já era desembargador e não sabia, por isso que eu já me antecipo e chamo logo você de ministro. Muito bem. Aí o que é que acontece? Essa apelação civil aqui, e isso é importante, gente. Essa decisão transitou em julgado, teve recurso, teve RN, teve custodil, mas ela é um norte interessante, é a advogada do tese. Ou seja, tese, inclusive, devia dar direito a insumo, né? É o insumo do escritor. Muito bem. Tributário, PIS, COFINS, regime não cumulativo, prestadora de serviço, duplicidade de carga tributária. Princípios da razoabilidade, capacidade contributiva, isonomia da livre concorrência. A questão não é de inconstitucionalidade. O que é? A empresa passou para o lucro real e começou a recolher 9,25, sem direito a insumo. Então ele entrou com o pedido de inconstitucionalidade da lei. O desembargador disse, não é questão de inconstitucionalidade, é questão de ferir a Constituição. Aí ele diz, a questão não é de inconstitucionalidade, que estabelecer os regimes não cumulativos do PIS, mas da sua aplicação a caso concreto, quando os seus efeitos implicam violação dos princípios constitucionais. Pretendesse o legislador simplesmente aumentar as contribuições sobre o faturamento e receita, teria levado as alíquotas anteriormente simples, né? Estabelecido lá pelo primeiro artigo. Estabelecimento dos regimes não cumulativos visou, isto sim, a melhor distribuição à carga tributária ao longo da cadeia econômica de produção e comercialização de cada produto. Daí a elevação da alíquota associada à possibilidade de apuração de créditos compensáveis com a apuração do valor efetivamente devido. É a lógica da não cumulatividade. Foi isso que a Constituição, pelo menos eu penso, e aí volta para a minha pergunta, queria quando se estabeleceu uma não cumulatividade visando estimular a economia, a atividade econômica, emprego, aquelas coisas lá que estão na exposição de motivos. E aí vem ele. No caso específico da autora, que tem por objetivo a prestação de serviços, a submissão do novo regime não cumulativo implicou um aumento de mais de 100% de carga tributária decorrente da incidência do PIS e COFINS, porque a prestadora de serviços, os créditos não podem apurar, não são significativos. O acréscimo do ônus tributário não corresponde ao aumento da capacidade contributiva da autora. O critério de discriminação, regime de tributação pelo imposto de renda, se pelo lucro real ou não, no caso concreto, claro que viola a Constituição. O critério do tamanho da empresa, sendo as duas do mesmo setor de atividade, não pode ser o critério de distinção para cumulatividade ou não cumulatividade. Principalmente se a que vai para a não cumulatividade, ela vai ser prejudicada em relação àquela que ficou acumulativizada, no regime cumulativo. Por quê? Porque ela e aí veja que coisa perversa. Punir a empresa porque ficou grande e paga pelo lucro real. Ela vai pagar 9,25 sem direito a crédito nenhum. A outra, que está lá no lucro presumido, vai pagar 3,65. Ou seja, o sistema, ao invés de estimular a atividade econômica, está indo contrariamente. E aí vem comprometendo a própria função do regime cumulativo, que evidencia violação não apenas da isonomia, como razoabilidade. Por fim, também cria obstáculos à livre concorrência. Então, brilhante essa decisão, uma resposta digna que o judiciário deu. E aí, temos uma luz no final do túnel. No RE 606, a ministra Rosivério
Tinha que ser mulher. Todo respeito aos homens. Aqui ela diz o seguinte, o óbvio, mas que parece esquecido. Interpretação da lei maior voltada a desvelar o elenco de regras tipicamente convencionais com absoluta independência da atuação do legislador tributário. Ou seja, o Supremo vai interpretar a Constituição como Constituição, sem ver a questão do que disse o legislador ordinário. Ou seja, a Constituição não está subordinada ao legislador ordinário, é ao contrário, né? E aí vem, receita, vejam bem, receita é um ingresso novo e positivo, sem reserva e condições. Não abrange mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, recuperação de custo que é mera recomposição do patrimônio. Receita é um conceito constitucional não sujeito à prévia edição de lei. Ou seja, receita é conceito constitucional e não é a lei ordinária que vai poder mitigar o que é essa receita. Ressarcimento de imposto pago não é receita. Receita, aí cita um outro RS, são ingressos que a pessoa jurídica ofere e se incorpora ao seu patrimônio, não se restringindo ao faturamento. Receita recebida da realização do seu objetivo atividade, mas abarcando também outras receitas financeiras. E aí foi interessante que o Ministério Público Federal deu um parecer brilhante. Veja o que é que ele diz. Ao definir a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, a Constituição adotou conceitos técnicos contábeis, receita ou faturamento, o que não autoriza o legislador ordinário, o legislador federal, extrapolar dentro de sua competência tributária, com o fim de ampliar a conceituação de institutos constitucionais para neles fazer inserir elementos destinados a lhe propiciar maior arrecadação. Então, a luz realmente no final do túnel. Aí vem a emenda 2098, ao ampliar a base de cálculo do PIS e COFINS no artigo 195 da Constituição, para abranger a receita, não significou deva tributar todo o lançamento, independentemente da classificação contábil. Isso foi o Ministério Público naquele RE que deu o parecer. E aí, a ministra foi lá, ainda o Ministério Público, ao definir a base de cálculo das contribuições, não passou aqui. No RE, a ministra termina dizendo o seguinte, com o artigo 195 da Constituição, passou a ser possível instituir contribuição para financiamento de seguridade social alternativamente, lembram do OU? Alternativamente sob faturamento ou receita. Conceito mais largo é verdade, mas nem por isso uma carta em branco nas mãos do legislador ou do SG. E isso foi uma manifestação que espero que o Supremo prossiga exatamente tendo essa ordem de visão. Então, diante disso, o que está acontecendo? Lembre-se que nessa lei nova agora da 12973, não foi respeitado o receita ou faturamento. Foi faturamento que compreende a receita. Tá? Então, isso aí fica para a gente refletir. E aí, vamos ver o seguinte. Essa miscelânea de normas que estão colocadas do PIS e da COFINS, elas respeitam a Constituição? A gente, pegando o que disse lá o desembargador Leandro Paus, com relação àquele julgamento, especificamente com relação à questão receita ou faturamento, com relação à questão da vedação do creditamento que vem sendo dado e as interpretações que acompanham a jurisprudência são coisas absurdas que você vê. Você diz, como isso não é? Eu estou com um caso super interessante que a energia elétrica não está sendo considerada, embora a lei posterior tenha dito que é um insumo, eles estão dizendo, não, mas ela não fez opção pela lei nova. Sim, mas a lei quer dizer que aquilo é insumo, e pela lógica da atividade é insumo. Então, diante de tudo isso, como poderíamos analisar a legislação do PIS e da COFINS diante da Constituição? Aí vamos ver. A legalidade em relação à Constituição, a constitucionalidade está sendo obedecida? Ao final responderemos. A não cumulatividade está sendo ferida? Sim, quando não se dá o direito de crédito. A isonomia está sendo ferida? Sim, quando você vê atividades, empresas da mesma atividade, uma no regime e outra não, uma sem direito a crédito com a alíquota, mas a outra menor, está sendo violada. Capacidade contributiva, você vê, só porque ela passa para outro sistema, ela não tem o direito de crédito e passa a pagar com a alíquota majorada. A livre concorrência está sendo afetada. E fere o princípio da razoabilidade, como disse o desembargador Leandro Paus. Então, se
está sendo tudo isso maculado, está sendo tudo isso violado. Nós podemos dizer que o PIS e a COFINS da legislação estão obedecendo, e a livre concorrência também, está obedecendo a legalidade? Não, está ferindo. Infelizmente, o norte, não digo nem o norte, como a Constituição fixou a contribuição, como não, antes não tinha não cumulativa, colocou no texto constitucional, dizendo que ela seria para exatamente estimular a economia, emprego, etc. Se ela seria não cumulatividade exatamente para desonerar essa cadeia produtiva, que cada vez que ela incidia em cascata tinha uma tributação, onerava o produto, etc. A legislação, quando veda o direito de crédito, inclusive em indústria. Outro dia chegou um caso no CAF, interessante, graças a Deus o CAF decidiu favoravelmente. A empresa de frangos, o pessoal era obrigado a usar aquela roupa higiênica, aquele negócio lá tudinho, né, aquelas vestimentas, e aquilo não era considerado como insumo. Imagina, eu fiquei pensando nos franguinhos, se o povo tivesse todo sujo, mal vestido, como eu parava de comer frango. Né? Então, veja só a situação que se coloca quando se dá uma interpretação restritivíssima para o direito de crédito, para o que é insumo em cada atividade. E aí, nisso tudo, a gente chega à conclusão que, mais uma vez, se não tivermos cuidado, nessa nova proposta que vem para unificar a alíquota, porque a lógica é uma, a arrecadação não pode cair, se eu vou dar direito de crédito, a arrecadação diminui. Alguém pagará a conta, porque esse lado é o mesmo. Então, a legislação do PIS e COFINS, por ser essa miscelânea de leis complexas, que sai todo dia, muda toda hora, quase ninguém consegue saber, ela, além disso, não obedeceu os parâmetros que foram dados pela Constituição Federal. Obrigada.